sou Paula OK, eu estou aqui para vos falar das leituras do mês de julho. Julho foi assim um mês um bocadinho atípico em termos de leituras, não li tanto como noutros meses, talvez porque tenho que de vez em quando ir dar uns mergulhos, fazer umas caminhadas, não sei, aproveitar aqui o tempo de praia, então por isso se calhar também leio menos. Também tenho dormido umas grandes cestas, é verdade, de vez em quando dou por mim a dormir umas cestas gigantes e também por isso depois não leio. As leituras também não foram leituras estrondosas, de 5 estrelas, como houve noutros meses, que houve meses de grandes leituras. Este mês não foi assim um mês de leituras que me enchessem totalmente as medidas, mas acabou por ser um bom mês e acabou por ser um mês que me satisfez porque fiz leituras agradáveis, não foram excelentes, mas foram agradáveis. Mas vou então falar um bocadinho das leituras que fiz no mês de julho. Em julho eu li 10 livros, 5 livros em papel, 4 e-books, ouvi um audiobook e no total eu li 3.822 páginas. Vocês já devem ter visto por aqui que eu já falei de algumas leituras do mês de julho, mas agora vou fazer aqui um apanhado geral das leituras todas do mês de julho e vou também falar um bocadinho dos livros que eu não falei ainda nos outros vídeos anteriores, são 3, por isso vamos então começar. Com 3 estrelas eu ouvi um audiobook. É verdade, os audiobooks não mandou a conquistar, eu não sei porquê, mas não mandou a conquistar os audiobooks. Também demorei um mês inteiro para ouvir o audiobook, porque as caminhadas para a praia às vezes são curtas, então demorei uma eternidade para ouvir este audiobook. Talvez também porque o audiobook não me tivesse a puxar muito. E estou-vos a falar do audiobook False Witness, da Karen Slaughter. É um standalone, portanto um livro que se pode ler sem estar relacionado com os outros livros que ela já escreveu. E conta-nos a história de uma advogada que vai defender um cliente que está a ser acusado de violação. E, entretanto, ela, quando conhece o cliente, percebe que o cliente é uma pessoa que ela já conhece, uma pessoa do seu passado. E depois aí vamos ter várias histórias. Vamos ter a história deste cliente, vamos ter a história do passado desta advogada, vamos perceber como é que estas duas histórias estão relacionadas, de onde é que eles se conhecem, porque é que se conhecem e estes momentos todos que estão aqui por trás. A história em si não é pior, eu até gostei mais ou menos da história, só que é muito repetitiva. Eu achei que a história era muito repetitiva e que estavam sempre a falar no mesmo, sempre a falar no passado e sempre a repetir as histórias do passado, portanto é muito repetitiva e por isso cansa-me um bocado, e estar a ouvir o audiobook e de vez em quando pensar, mas parece-me que já ouvi esta parte, mas é mais do mesmo e mais do mesmo e mais do mesmo, portanto nós a sabermos partes do passado, mas em vez daquilo ter não sei, aquilo vai se desenvolvendo e nós vamos sempre conhecendo um bocadinho mais. Mas estamos sempre a repetir a mesma coisa, está sempre a ser um bocado, sempre a mesma história, cansou-me um bocado, como já vos disse, e depois tem muito Covid, isto agora está na moda, não é? A Covid, e tem muita Covid por aqui, então é as coisas do desinfetar as mãos, de usar as máscaras, do não sei o quê, portanto agora a autora também aproveitou esta época de pandemia para meter ali Covid com fartura no livro, isso também me cansou um bocado. Não foi o único livro que fala da Covid, eu depois já vos falarei noutro livro também que fala da Covid, mas aqui eu acho que foi demasiada Covid, eu já estava farta, porque não basta já a pandemia, não basta já aquilo que a gente vive e ter que desinfetar as mãos e ter que usar a máscara e ver, por exemplo, aqui imensas pessoas no caminho para a praia que não levam máscara e uma pessoa tem que fazer um bocado de conta que não está a ver para não se ter que chatear e já estou farta desta situação, já estamos todos mais do que fartos desta pandemia, ainda ter que estar a ler um livro onde a pandemia está tão presente e onde estamos sempre a relembrar tudo aquilo que temos que fazer por causa da pandemia, se não fizermos, e porque eu não sei quem teve Covid, e porque... Ai, só que não. Então, a história até pode ser muito interessante, depois o final pode ser assim um bocadinho tipo, ok, não estava à espera disto, mas confesso que o caminho entre o princípio e o fim foi demasiado longo, um caminho que me cansou imenso, então por isso este audiobook só teve 3 estrelas. Vou-vos falar agora dos livros de 4 estrelas. O primeiro livro de 4 estrelas que eu tenho aqui para vos mostrar, Águas Passadas, de João Tordo, este thriller que para mim é mais policial do que thriller. Já existe um vídeo de opinião onde eu falo deste livro, eu vou deixar aí o card e vou deixar também na descrição o link para o vídeo. Não me convenceu por completo, já expliquei no vídeo porquê, gostei da parte final, gostei do desfecho, gostei da maneira como este livro terminou, de todas estas motivações para os crimes, mas também foi demasiado longo, foi demasiado chatinho, e se querem saber mais sobre a minha opinião, é só verem o videozinho que eu já publiquei. Outro livrinho de 4 estrelas, O Espião Português, de Nuno Nepomuceno. Naquele vídeo de opinião eu também explico porque é que eu dei 4 estrelas. Este livro, eu adoro livros de espionagem, adoro livros com espiões. Neste caso temos aqui um espião português numa organização de espionagem internacional. Gostei do livro, algumas partes
foram demasiado hollywoodescas, se calhar, para o meu gosto, por isso acabou por não levar as 5 estrelas, mas gosto muito da escrita do Nuno. Vê-se também que este foi o seu primeiro livro, é um livro completamente diferente da série Afonso Catalão, por isso levou as 4 estrelas, mas se querem saber mais sobre a minha opinião, vejam também o vídeo que eu já publiquei. Outro livrinho de 4 estrelas, uma distopia, Almas Gêmeas, Liberdade ou Ilusão, do Rui Pinto Ferreira. O que é uma alma gêmea? Qual é a definição de alma gêmea nesta distopia? Será que tem a ver com a nossa ideia de alma gêmea? Eu gostei do livro, achei que o Rui devia ter desenvolvido aqui mais este mundo distópico, mas gostei da história, gostei do livro, gostei das personagens, pensei muito na vida real e nestas situações que aqui aparecem e como é que nós viveríamos se um mundo fosse assim distópico como é este. Portanto, achei muito interessante, gostei muito da escrita do Rui e também, se querem saber mais, já está publicado o vídeo também onde está a opinião deste livro, por isso é só verem o vídeo se ainda não o fizeram. Outro livrinho de 4 estrelas, para o meu projeto 4 meses com Júlio Diniz. Eu reli As Pupilas do Sr. Reitor, livro que eu já tinha lido em 2008, reli agora, foi uma excelente leitura, adorei a escrita do Júlio Diniz, adorei a forma como o Júlio Diniz interage com o leitor, gostei muito dessa parte. A parte do romance em si não me cativou por aí além, porque eu não sou propriamente uma pessoa muito romântica, mas gostei muito da escrita e já estou desejosa de ler o livro do Júlio Diniz do mês de agosto, que ainda não comecei a ler, porque estou aqui com um livrinho aqui às voltas que é gigante, mas depois falarei sobre isso. Mas gostei da escrita, gostei do livro, apesar da parte romântica ser demasiado previsível e não me ter cativado por completo, mas gostei mesmo muito da escrita e gostei muito desta interação que há do Júlio Diniz com o leitor. E se querem também saber mais, vão ao vídeo onde eu falo dos livros dos autores portugueses e também está lá uma opinião mais alargada sobre este livro. Também de 4 estrelas eu li o e-book La Novia Gitana, de Carmen Mola. Livro esse que já está publicado em Portugal. A Noiva Cigana conta a história de uma rapariga, filha de pai cigano e de mãe não cigana, que foi educada como gajó, como não cigana, como pajá, e depois aparece morta, com aqui uma morte assim um bocado macabra. A irmã dela também já tinha sido assassinada há uns anos antes, e então temos por aqui uma história, temos aqui uma equipa policial, temos aqui uma inspetora, Elena Blanco, que dá o nome à trilogia. Gostei do livro, houve ali umas partes ali para o meio que me chatearam um bocadinho. Eu também já tenho opinião sobre a trilogia Elena Blanco aqui no meu canal, já publiquei, portanto se têm curiosidade também em saber mais, vejam o vídeo que eu vou deixar também o card e na descrição o link para este vídeo onde eu falo da trilogia e vão perceber também o que é que me conquistou neste livro, o que é que não me conquistou neste livro, mas foi um livro de uma agradável surpresa, uma agradável leitura. Foi um livrinho de 4 estrelas, não chegou às 5, não me conquistou por completo, mas foi uma boa leitura. Continuando com a trilogia Elena Blanco, eu também dei 4 estrelas ao terceiro livro da trilogia, La Nena, um livro que tem partes muito viscerais, partes que me revolveram completamente as entranhas, que me causaram vómitos, partes com animais que não são os animais domésticos que nós temos em casa, mas com animais de uma quinta. E se querem também saber mais, eu tenho uma opinião um bocadinho mais alargada também nesse vídeo da trilogia Elena Blanco. Eu agora disse trilogia em espanhol, mas pronto, não interessa, é a mesma coisa. Também tenho a minha opinião mais alargada nesse vídeo e vocês vão perceber também porque é que este livro não me arrebatou e só tive as 4 estrelas e não lhe dei as 5. Outro livrinho de 4 estrelas, um livro que eu estava desejosa de ler, um livro que eu recebi em casa e que tive que lhe pegar logo a seguir. Estou-vos a falar do novo livro de Daniel Silva, The Cellist. Eu outra vez disse Cellist, mas depois, quando estava a ler o livro, percebi que tinha feito um grande engano na pronúncia, porque estamos a falar de cellist, uma pessoa que toca cello, ou seja, violoncelista que toca violoncelo. Então, temos aqui uma personagem que toca violoncelo, o próprio nome indica, uma personagem que vai ser importante aqui neste livro. Temos aqui, voltamos aqui aos russos. Eu gosto muito de histórias que metam russos, eu já visitei a Rússia, por isso adoro tudo aquilo que metam russos. Acho que é excelente num livro. O livro anterior do Daniel Silva era sobre o Vaticano, tema que não me conquista tanto. Estes temas aqui com espiões e com espionagens conquistam-me mais. Então temos aqui esta personagem, temos aqui a morte de um russo e depois temos aqui todas estas investigações aqui por trás e tipo estas ciladas que vamos montar, não é? Temos aqui a equipa do Gabriel Alon em grande e temos aqui estas ciladas que vamos montar. Eu gosto muito dos livros também do Daniel Silva, porque ando sempre aqui a viajar pelo mundo. Desta vez viajamos muito pela Europa e andamos sempre assim em vários sítios, os capítulos são curtos, andamos sempre, há sempre alguma ação, andamos sempre a passear de um lado para o outro, temos sempre qualquer coisa a acontecer, por isso eu gosto muito destes livros de espionagem.
Não me conquistou por completo, porque eu estava desejosa de ler este livro, vi no Goodreads que havia opiniões de 5 estrelas e havia opiniões de 1 estrela. Eu consigo perceber as 5, consigo perceber a parte da 1 estrela e vou-vos explicar porquê. Isto é uma parte muito política. Temos aqui uma parte política. Também temos aqui, como eu já vos disse, havia outro livro onde falava de Covid, aqui também fala da Covid, da pandemia. Não tanto como no outro vídeo, não é tão cansativo estar aqui a ouvir falar da pandemia ou a ler sobre a pandemia, mas na realidade também está presente aqui a Covid-19, a pandemia que nós estamos a enfrentar agora. Essa parte aqui não me aborreceu tanto como no outro livro, confesso, pronto, li, faz parte do dia-a-dia, percebo que esteja aqui na história, mas não me cansou tanto como a outra. Mas confesso que a parte política, gosto muito de política, gosto muito de geopolítica, gosto muito de perceber o que é que se passa no mundo e porque é que as coisas acontecem, porque é que são assim, porque é que as relações entre determinados países estão como estão. Então nós temos aqui um bocadinho essa parte dos Estados Unidos, da Rússia, temos aqui essa parte política muito presente, especialmente na parte final do livro, e se calhar essa parte, apesar de eu gostar, se calhar eu queria mais ação, mais espionagem. Temos que compreender, ou pelo menos eu consigo compreender que o Gabriel Allon já não é um jovenzinho e já vai tendo uma certa idade, os livros vão passando, os anos vão passando e já não podemos pensar no Gabriel Allon como uma pessoa jovem, né, cheia de energia para andar por aí a fazer das suas pelo mundo fora, e se calhar também por isso ele agora está mais calmo e a coisa é mais, a ação se calhar é um bocadinho mais lenta do que era noutros livros onde havia mais ação. Mas gostei da história em si, gostei desta cellist, desta violoncelista que aparece por aqui. Acho que talvez o nome em português seja esse, não sei, talvez seja, ou pelo menos teria lógica que fosse. Gostei de perceber como é que esta personagem entra aqui. Entram personagens de outros livros, por isso eu acho que é interessante, não é? Uma pessoa já ter lido outros livros para trás, apesar de um livro se poder ler como standalone, mas isto tem algum seguimento, especialmente em relação ao Gabriel Allon e a tudo aquilo que está relacionado com a espionagem israelita e com os personagens. Aparecem aqui personagens que já entraram nos livros, isso também é interessante, ele ter ido buscar estas personagens e tê-las encaixado aqui nesta história. E realmente esta parte, não é, que mete russos, para mim é uma parte fantástica, excelente. É muito curioso como algumas personagens não têm propriamente o nome que nós conhecemos, ou o nome pelo qual elas são mais conhecidas. Nós percebemos de quem é que o autor está a falar, mas não tem propriamente ali aquele nome-chave, mas percebemos perfeitamente quem ele está a falar quando está a falar na Rússia ou quando está a falar nos Estados Unidos. Por isso gostei da parte política, se calhar foi uma parte que se calhar foi demasiado alargada neste livro e se calhar foram demasiadas páginas a falar dessa parte política e talvez isso não me tenha, não sei, despertado tanto interesse ou não tenha feito com que eu tenha dado as 5 estrelas, mas acabou por ser uma leitura interessante, não teve nada a ver com o livro anterior, para mim é muito melhor do que o livro anterior, mas como vos digo, eu compreendo quem deu as 5 estrelas porque adorou a parte da espionagem e toda esta parte que está relacionada com esta personagem, e compreendo também quem deu 1 estrela porque acha que tem aqui uma parte demasiado política e demasiado, não sei, uma imagem dos dias de hoje e se calhar críticas a certas políticas dos dias de hoje. Mas gostei muito de ler este livro, ainda bem que o li, estava realmente muito curiosa e desejosa de o ler assim que ele saísse, por isso já está lido. Daniel Silva já pode ir para a minha estante, juntar-se aos outros todos que lá estão, e já estou à espera que saia no próximo ano. Para terminar as leituras de 4 estrelas, eu li A Breve História da Menina Eterna em e-book. É um livro da Ruth Simões Ribeiro, um livro muito pequenino, um livro que eu li em pouquíssimo tempo, foi a minha última leitura até do mês de julho, foi um livro que me levou a refletir muito sobre a vida e sobre a morte, e é sobre isto que se centra esta história. Temos aqui uma história de amor, mas temos aqui a vida e a morte, e temos aqui um livro que nos faz muito refletir sobre isso, não é? São temas que fazem parte do nosso dia-a-dia, não é? A vida e a morte, às vezes não pensamos muito sobre eles. Eu acabei por fazer muitas reflexões quando estava a ler este livro e depois de o ter terminado, e foi um livro muito agradável. A escrita da Ruth é poética, é envolvente, é muito interessante, é uma escrita muito interessante, e eu gostei mesmo muito de ler este livrinho. Quero ler mais livros da Ruth e gostei mesmo muito desta leitura. Não foi uma leitura que me arrebatasse para as 5 estrelas, não foi assim algo que eu dissesse, isto é brilhante, mas não foi, mas realmente foi uma leitura muito agradável, e ainda bem que eu terminei as leituras do mês de julho com este livrinho. E em julho só houve um livro de 5 estrelas, é verdade, houve
um livro de 3 estrelas, 8 livros de 4 estrelas e só houve um livro de 5 estrelas, só houve um livro que me arrebatasse. E esse livro foi um e-book e foi La Red Púrpura de Carmen Mola, o segundo livro da trilogia Elena Blanco. Os outros 2 livros tiveram 4 estrelas, o primeiro e o terceiro, e o segundo livro que fala sobre a Deep Web, sobre a Dark Web, sobre coisas horripilantes que nós podemos encontrar nestas internets que não conhecemos, que têm um acesso muito restrito. Foi um livro que mexeu muito comigo, que foi realmente impactante até ao final. O final foi realmente muito impactante também. É uma continuação do primeiro livro e de algo que acontece na vida desta Elena Blanco. Não me vou alargar também muito a falar sobre ele, porque já falei sobre ele quando gravei o vídeo da trilogia Elena Blanco, mas só vos posso dizer que foi realmente, da trilogia foi aquele livro mesmo que me arrebatou e que eu estou desejosa também que seja publicado em Portugal para que vocês possam ter a mesma experiência de leitura que eu tive, porque acredito que se gostaram do primeiro livro também vão gostar do segundo, e foi realmente a única leitura de 5 estrelas, a única leitura que me arrebatou totalmente este mês, mas foi realmente uma leitura excelente. E foram estas as leituras do mês de julho, um mês com menos leituras, um mês com menos livros de 5 estrelas, um mês com menos audiobooks, mas um mês com muita praia, com muita descontração, um mês de férias, pronto, não é bem férias, mas quase, como se fosse férias. Foi um mês agradável, de leituras agradáveis, as leituras de 4 estrelas foram muito agradáveis, não me arrebataram por completo, mas foram agradáveis. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros ou se estão curiosos para ler algum deles. Eu vou gostar de saber tudo aqui na caixa de comentários. Por favor, comentem, porque eu gosto imenso de responder aos vossos comentários. Deixem também um like no vídeo, porque isso é muito importante também para nós, para sabermos que chegamos aí a esse lado, que estamos aí com vocês. Se ainda não subscreveram o canal, também por favor subscrevam, também é importante ter mais subscritores, chegar a mais pessoas, e como podem ver eu já estou preparadíssima, não é, para ir dar o meu mergulhinho na praia, e é isso que eu vou fazer agora, por isso vou-me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo, tchau!